Deus diz que você é. Essa foi uma semana incrível e eu quero te convidar para no último episódio da série dessa semana, você junto comigo aprender a renovar a sua identidade. Depois da vinheta, eu aguardo você. Bom dia, seja bem-vindo ao Café com Propósito. Eu sou a Dani e é um prazer estar aqui com você. Queridos e queridas, sextou, último episódio da nossa semana. Eu quero desejar uma semana excelente para você, um fim de semana excelente, uma sexta-feira muito abençoada, que você tenha um dia hoje aí maravilhoso, com tudo que você for fazer. Eu sei, amados, que hoje eu tô com frio, entendeu? Tô com frio e já estou aqui bem quentinha. Eu espero que onde você esteja, você também esteja muito bem. Porque misericórdia, hein? Quem tá aqui em São Paulo, olha, eu não sei vocês, mas eu sou muito friorenta. Você é friorenta, Carlinhos? Muito. Nossa! Nice. O frio tá na China, eu tô morrendo aqui, socorro Deus, mas o fogo do Espírito Santo, fogo de Deus, nos aquece, aquece os nossos corações, o amor aquece os nossos corações. E hoje estar aqui gravando o Café com Propósito para você às 7h07 da manhã. É muito amor, não é não, Carlinha? Sim. É muito amor! Gente, mas é um prazer, de verdade. Nós somos muito gratos a Deus por você querer estar aqui com a gente, por estar fazendo sentido tudo que nós trabalhamos aqui em cada aula. E é muito gratificante para nós saber que os conteúdos do Café com Propósito têm mudado vidas, têm transformado a vida de pessoas, têm sido ferramenta de mentalidade para muitas pessoas e tem servido como alavanca de transformação. E isso para nós não tem dinheiro que pague, né, Carlinha? A gente não fica feliz? É verdade, demais. A Carlinha ouve aí testemunhos de pessoas, eu também, o Gabriel também, e é um prazer, viu, estar aqui ministrando cada aula para você e com você. Você já se inscreveu no canal? Já se inscreveu? Se você não se inscreveu, ajuda a gente. Ajuda a gente a divulgar esse canal. Esse canal é bem novinho, ele é bem novinho. Então, eu peço a sua ajuda. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e bora. Ah, e ativa o sininho também, viu? Ativa porque você já fica sabendo quando a gente entrar ao vivo, tá bom? Queridos, essa semana nós conversamos sobre rótulos, sobre pensamentos repetidos, sobre crenças limitantes, sobre padrões antigos e hoje eu quero encerrar esse episódio com você te fazendo uma pergunta. Se você não assistiu às demais aulas, eu te convido, para você compreender a profundidade da aula de hoje, eu te convido a assistir segunda, terça, quarta, quinta e depois viver comigo a aula de hoje. Maratona, põe aí, vai, limpa a casa, vai limpando a casa e vai colocando aí, vai pro seu trabalho, vai, tá andando de carro, tá andando de ônibus, de trem, metrô, vai ouvindo aí, porque é sobre isso. O importante é você estar aqui comigo, eu estando com você e ó, bora viver a transformação por meio da renovação da mente. Porque a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: a partir de qual voz você está construindo a sua identidade? Forte, hein? Fala a verdade, vamos terminar a semana em grande estilo. E isso pode parecer pequeno, mas não é. Sabe por quê? Algumas pessoas constroem a sua identidade a partir da aprovação dos outros. Isso não deixam de ser vozes. Porque se o outro diz que não te aceita, você fica mal. Se o outro diz que o que você gosta não é aceito por eles, você fica mal. Ou seja, quando você recebe elogio, você se sente forte. Quando você é criticado, isso afeta 100% e abala a sua confiança e autoestima. Isso é muito sério. Muito sério. Outras pessoas já constroem a sua identidade a partir de desempenho. Já percebeu isso? Ou seja, elas sentem o valor quando elas produzem. E quando alcançam metas, ou quando demonstram resultados, ou seja, a valorização dela, a construção da identidade dela está em cima de desempenho. Mas quando elas erram ou precisam descansar, meu Deus do céu, é uma dor, é um sofrimento. Por quê? Porque se sente inútil. E também existe outro grupo de pessoas que constrói a sua identidade a partir da dor.
Ou seja, elas passaram a se enxergar somente através da dor, seja ele abandono, rejeição, escassez, fracasso e tantos outros que aconteceram no seu passado. Mas eu quero te convidar a analisar a Escritura. Quando nós vamos para Romanos 12, 2, assim, gente, nós não podemos usar a palavra de Deus pela nossa conveniência. Não é isso, nós precisamos entender o contexto da palavra. Para que eu viva a boa, perfeita, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, eu preciso me abrir para viver uma vida transformada. E para viver uma vida transformada, o começo disso é uma mente renovada. Quando eu me abro para renovar a mente, isso significa que diariamente eu preciso observar quais são os pensamentos que eu estou alimentando. A identidade não é apenas aquilo que você declara, identidade também é aquilo que você pratica. E tudo isso vai sendo vivido diariamente e muitas vezes de forma automática. Você nem está percebendo, nem está enxergando o que você está fazendo, você só está vivendo. Quando alguém compreende que é amado por Deus, ele começa a estabelecer limites que estão muito, muito, muito dentro da completude do que a gente se chama de saudável. Literalmente. Eu vivo limites saudáveis, eu estabeleço limites saudáveis. Quando nós compreendemos que nós podemos crescer, sabe? Vou voltar aqui, tá? Blá, blá, blá. Quando alguém compreende que é amado por Deus, ele começa a estabelecer limites mais saudáveis. Quando se compreende que pode crescer, deixa de existir... Não, tá errado isso aqui. Tá, entendi o que ele quis dizer. Tá. Então, terceira vez. Quando alguém entende que é amado por Deus, ele começa a estabelecer limites mais saudáveis. Outro exemplo. Quando você compreende que você pode crescer, você consegue parar de desistir diante dos obstáculos. Isso é muito sério. Quando você compreende que você possui um valor, você para de aceitar qualquer tipo de relacionamento. Quando você reconhece que precisa amadurecer, você deixa de usar a própria história como justificativa para ficar parado. Isso é a prática da mente renovada. Todos os dias eu preciso estabelecer meu Jesus. Todos os dias eu preciso estabelecer limites mais saudáveis. Todos os dias eu preciso olhar para os obstáculos e parar de querer desistir. Todos os dias eu preciso fazer uma análise dos tipos de relacionamentos que eu estou aceitando na minha vida. Se são relacionamentos que me agregam coisas boas ou só coisas ruins, que eu entendo, que eu acho que eu tenho que estar lá para ser aceito. Não! Todos os dias eu preciso decidir parar de usar a minha história, as minhas fragilidades como justificativa para me manter estagnado. Construir uma nova identidade não é simplesmente negar as fragilidades que você carrega, não é sobre isso. Mas é sim compreender as fragilidades que podem ser trabalhadas e que não precisa governar todas as escolhas. Quando você entende isso, você começa a ir para o próximo nível. Ou seja, você não precisa esperar uma grande mudança emocional para começar. Você pode fortalecer uma nova identidade por meio de pequenas decisões repetidas diariamente. E esse é o segredo da renovação da mente. Esse é o processo da transformação. É você entender e compreender que as decisões que você toma no agora, elas farão parte da construção da nova identidade do amanhã.
E essa construção é diária. Essa construção é diária. Todos os dias, é você acordar e ser intencional em analisar o que você está pensando a seu respeito. É você criar, sabe, um ritual mesmo, um ritualzinho ali da renovação da identidade. Que é aqui, ó. Quer anotar? Eu trouxe aqui 5 coisas para você levar para a sua vida, para você praticar todos os dias, até aquilo ser transformado em você. Então anota aí, primeiro, qual pensamento antigo tentou voltar no dia de hoje? Isso é legal você fazer à noite. Pega um caderninho, né? Um caderninho café com propósito e começa a fazer as aplicações que todos os episódios, a cada aula, eu deixo uma aplicação para você. Então quando eu falo, pega um papel e uma caneta, tô falando sério. Então vamos lá. Qual pensamento antigo tentou voltar hoje? Então faz uma retrospectiva de tudo que você viveu no dia de hoje e identifica quais foram os pensamentos que você não quer mais que faça parte da sua vida, mas que tentou voltar. 2. Esse pensamento, ele é completamente verdadeiro? É importante você analisar isso. Porque se ele for, algumas coisas ainda precisam ser ressignificadas. Se ele não for, você vai abolir ele da sua vida. 3. Qual verdade bíblica eu preciso recordar? Então, diante do que está vindo no dia de hoje, qual a verdade bíblica que eu preciso recordar? 4. Qual a pequena atitude será coerente com a pessoa que eu desejo me tornar? Então você sabe quem você quer se tornar. Lembra o exemplo que eu dei na aula anterior? Eu quero me tornar uma pessoa menos agressiva, destrutiva. Eu não quero ser controlado pelos meus impulsos. Então, beleza. Qual que é uma atitude que eu posso ter que é coerente com a pessoa que eu quero me tornar? E aí você ser intencional em praticar essa atitude. E por último, o que eu farei hoje de maneira diferente? Se você pegar essas 5 coisas e levar para a prática diária, você vai ver que a sua mente vai começar a ser renovada e quando você perceber, o seu ambiente vai declarar a sua transformação. Nossa, essa pessoa está diferente. Nossa, ela não faz mais isso. Gente, ela era tão agressiva, qualquer coisa que você falava, eu tinha até medo de falar, que ela já... Agora não, ela escuta. Ela já não responde de forma agressiva. Primeiro ela escuta, depois ela responde. Ela não sai mais batendo na mesa, não sai mais jogando copo. Nossa, essa pessoa mudou. É assim que nós vemos a transformação. Quando você começa a ser percebido pelos novos comportamentos e atitudes que você emite no ambiente. Essa é a evidência da transformação. E a transformação só aconteceu porque diariamente você foi intencional em renovar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas atitudes e os seus comportamentos. Sendo intencional, você chegou na transformação. Pega tudo que nós vivemos durante essa semana inteira, tudo, e começa a ser intencional. Essa é a pessoa que eu quero ser. Lembre-se, escolha uma coisa por vez. Então eu quero trabalhar a paciência. Eu quero ser uma pessoa que saiba escutar mais. Eu quero falar menos. Sabe? É literalmente você pegar uma coisa por vez e ir trabalhando em você. Quando você conseguir viver a renovação da mente naquela situação, aí você parte para outra. Bom, então agora que eu já entendi que eu consigo governar os meus pensamentos e não ser governado por eles nessa situação, então agora eu vou escolher outra coisa. E aí, com certeza,
a evidência da transformação será vista no ambiente em que você se encontra. Identidade é uma coisa que nós precisamos trabalhar até o nosso último dia de vida. Por quê? Porque a construção da nossa identidade é muito importante que ela esteja linkada com a conexão da nossa origem. A identidade de filho ligada com a identidade do pai. E assim você vai começar a se ver como Deus te vê. Lembra de Gideão? Deus vai olhar para você e declarar sobre você como ele te vê, o que ele vê por meio de você. Seja forte, corajoso, valente, não temas, vai, ele é contigo. Eu quero desejar, do fundo do meu coração, que a transformação ela seja uma realidade na sua vida. Não pense que acabou e não pense que você não vai conseguir. Não alimente os padrões antigos. Esses pensamentos, eles fazem parte do padrão antigo. Lembra, as coisas velhas se passaram. Seja intencional em trazer para a sua realidade. Eu posso porque Cristo me fortalece. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu vou seguir porque Ele está comigo. Ele me pega pela minha mão direita e me diz: tu és meu, tu és minha. Essa é a verdade de Deus para você. É como Ele te vê. Então construa a sua identidade a partir da visão que Deus tem sobre você. E que a paz que excede todo o entendimento seja sobre o seu coração no dia de hoje. E que você tenha um fim de semana maravilhoso e excelente. E eu estarei aqui aguardando você segunda-feira às 7h07 da manhã. Gente, um grande beijo. Vivam aí tudo que vocês puderem, com família, com amigos. Vivam o melhor de Deus nesses dias e até segunda-feira. Até mais, gente. Tchau, tchau.